Olá! Nesse vídeo falaremos sobre os aspectos históricos referentes ao paisagismo. Vamos lá? O ser humano e a paisagem estão em constante interação. Isso ocorreu durante toda a história da humanidade. Sempre o homem interagiu com o seu entorno, né? E é comum, em grande parte da história, esse entorno era justamente essas áreas verdes. E o ser humano sempre procurou a harmonia, a estética por meio dessa área verde, dos parques, dos jardins. E cada civilização, cada império, população que surgiu, interagiu de uma forma diferente, né? De acordo com a sua cultura, com os seus desejos e com cada objetivo, né? Não só no sentido geográfico, né? De cada local as pessoas interagiam de uma forma, como cada momento histórico ocorreu uma interação diferente, né? Ao longo desse ambiente, né? Desse ambiente que as pessoas estavam. E é o que a gente vai ver um pouco nesse vídeo, que é como ocorreu essa evolução, essa interação, né, do homem com o ambiente ao longo da história. Primeiramente, eu vou falar um pouco da Idade Média, né? A Idade Média, o homem buscava muito essa grandiosidade, né? E ele buscava, né, por meio da arte como um todo, não só por meio dos jardins, isso se reflete nos jardins também, muitas vezes, mas ele buscava essa interação com Deus, né? E então é um período da história de muita religiosidade também. Então, isso se manifesta, né, nas construções das catedrais, você vê, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Roma, mas também dá para ver na internet, as estátuas são gigantescas, né, justamente para indicar o quão pequeno é o homem diante de Deus, né? Então, é algo muito característico da Idade Média. E em relação aos jardins, além dessa composição, né, em relação às catedrais e essa questão da religião em si, era muito comum um jardim simples também, com muitas frutas, hortaliças, era muito comum a vida religiosa nesse tempo, né? Então, nos mosteiros, o homem, né, os padres que viviam, os monges, né, eles viviam com essa relação com a natureza, eles cultivavam, né, até hoje em dia eles cultivam o seu próprio alimento e tem essa questão de beleza agregada aos jardins, né? Os jardins eram utilitários, né? Eles produziam o alimento, né? Tinha muitas hortaliças, frutas e ao mesmo tempo tinha muita beleza, espaço para contemplação ali, né? Um espaço de silêncio também. E depois da Idade Média, né, vem a questão do Renascimento. E o Renascimento que ele traz é justamente essas formas geométricas, né? Eles eram muito ligados à proporção, diferente, né, de algo mais simples. É um jardim muito visual, muito mais para caminhar, para um momento de conversa. Não é um jardim para trabalhar ali, né, para ficar parado, contemplando, e sim para você caminhar e observar esse domínio, né, do homem sobre a natureza. E também temos o período barroco, que trouxe mais romantismo e imaginação a esse jardim. Parece um pouco com o período de Renascimento também. No barroco, a gente vê muito o uso de arabesco no jardim. Por exemplo, o Jardim de Versalhes. Se você pesquisar, você consegue ver que usava essa questão essas formas, né, que parecia ser realmente difícil, penoso para o homem fazer isso num jardim. Hoje em dia a gente não vê muito isso sendo usado, né? Porque logo mais veremos que a função do jardim hoje mudou muito. E o que o homem queria no barroco, né, o que o homem queria mostrar é que ele tinha domínio sobre essa natureza, né? O homem conseguia impor ordem e simetria no jardim. Era uma questão de poder, né? Não o poder no sentido negativo, mas sim de que ele consegue, por meio do uso da razão, de suas qualidades, impor uma ordem. E isso ficou muito bonito, né? Até hoje a gente tem esses jardins pelo mundo, dá para ver. Isso ficou registrado na nossa história, né? E de tão belo que não morreu, né? Ele continua aí para a gente ver. São pontos históricos, né? Que as pessoas vão para visitar. Aí vem o século XIX, em que existe uma grande urbanização, e isso faz com que o homem busque de novo essa área verde,
por meio do parque público. É nessa época que a gente vai ver, né, muitos parques públicos sendo criados justamente para acalmar o homem, né, dessa correria, desse ambiente urbano, desse mar de concreto. Então, o homem buscou essa calmaria por meio da área verde. Não dava para voltar para o campo, né, não dava para viver outra vida, então essas áreas elas foram criadas no meio urbano mesmo. A gente vê muitos parques hoje em dia. E já no século XX, né, atualmente, teve essa questão do modernismo e o jardim ele passou a ter uma visão muito funcional. A beleza não é mais o aspecto principal, né? Nem o domínio do homem sobre a natureza, impor essa ordem. Em si, uma funcionalidade. A gente passou a plantar muitas espécies nativas, a gente vê muito uso de jardim para horta. Isso é ótimo, né? Porque torna realmente essa questão funcional e traz essa beleza, essa leveza. E o uso do jardim, ele propicia também a sua maior preservação. Não só das espécies nativas e do ecossistema como um todo, né, do solo e tudo mais, mas a preservação do jardim em si. Se você vai ali e colhe uma fruta, você tem um cuidado maior com aquela árvore, né? É algo que gera mais consciência do homem no entorno, né? Já que tem essa característica de fornecer algo para o homem, além de tudo que já fornece, né? De conforto térmico, de qualidade de vida. E aí, nós vemos o pós-modernismo, que é quando ocorreu o resgate dessa ornamentação e formas arquitetônicas do passado, como eu disse, né? O jardim passou a ter uma característica muito funcional, porém, o homem sentiu falta dessa beleza, dessa harmonia, né? Que vinha dos jardins mais antigos. E aí a gente vê que isso começou a se manifestar na criação paisagística. Hoje a gente vê a criação de cidades-jardins. Eu não sei se você já ouviu falar. Existem, tipo, condomínios fechados, assim, que visam essa comodidade, né? É como quem diz assim, quem criou essa cidade-jardim queria fornecer o melhor do ambiente urbano, né? Que o ambiente urbano pode dar ao homem e o melhor que o campo, né? Pode dar ao homem. Então, foi criado esses condomínios verdes, né? São caríssimos, pelo menos no Rio de Janeiro é muito caro para se morar num condomínio desse, mas ele fornece justamente essa característica, né? De viver, morar no meio de um campo e poder ter um shopping ali do lado, pegar seu carro e comprar as coisas no mercado com muita facilidade. Então, é a união, né? Dessa beleza do campo, dessa beleza de simetria num jardim com a facilidade de uma vida urbana. O que eu tinha para dizer hoje era isso. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.